Começa agora, direto do estúdio de mídias sociais da Rádio Antares. Mesa Redonda, com Sidney Santos. Mesa Redonda, oferecimento Helder Eugênio e Advogados, da Ajuda, Nutridite, Rangel Parafusos, Tudo de Festas, Multifísio, Centro Med, Refrigás Refrigeração, Self-Service Jarrão, Parksat Rastreamento. Olá, aquele abraço a você ligado na TV Santos. Estamos ao vivo para mais uma mesa redonda, dessa vez mais do que especial, véspera de decisão de segundo turno do Campeonato Piauiense. Vamos debater também hoje aqui no Mesa Redonda, pré-Copa do Nordeste. Vem novidades por aí, J. Araújo está se segurando para mandar essa novidade para você sobre a pré-Copa do Nordeste. Olha, vai pegar muita gente de surpresa. E hoje aqui no nosso Mesa Redonda temos o prazer de receber o assistente técnico do River, o Thales Rodrigues. Thales, é um prazer estar recebendo você aqui. Vamos falar da sua carreira, falar do River, falar do futebol piauiense, Campeonato Brasileiro, enfim, vamos falar de tudo hoje aqui. Boa noite, é um prazer estar recebendo você aqui no Mesa Redonda. Boa noite, Sidney, boa noite, Jota. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos debater isso daí. Vamos ter um programa super agradável aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Beleza, então tá aí, o Thales será nosso convidado de hoje, claro, convidado mais que especial, você que está nos acompanhando através da TV Santos. Deixa eu dar uma boa noite do J. Araújo. Jota, boa noite. Você viu agora há pouco uma notícia que vai pegar todo mundo de surpresa. Qual seria essa notícia, Jota? Boa noite. Boa noite, Sidney. Prazer o Thales aqui conosco aqui na bancada. Um abraço a você que nos acompanha. Tem a ver com a pré-Copa do Nordeste, viu? A gente até conversava ontem no Mesa Redonda se poderia ser até antes do final do primeiro semestre, durante a Série D, algo assim. Surgiu numa reunião na CBF hoje a notícia de que a pré-Copa do Nordeste pode ser realizada ainda em maio e, consequentemente, durante as séries A, B, C e D, ou seja, dias 24 e 31 de maio, pode ser realizada a pré-Copa do Nordeste. Já para manter o embalo, porque algumas equipes, segundo essa informação, 24 e 31 de maio. 2 quartas-feiras depois da finalíssima do Campeonato Piauiense. E poderia ser feita essa pré-Copa do Nordeste. Os vice-campeões piauienses de Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Paraíba, e os terceiros colocados da Bahia e de Pernambuco. Para a alegação da CBF é de que algumas dessas equipes podem ficar sem calendário. No caso, se for o futebol do Maranhão, que é o caso do Cordino, porque está na Série D, e aqui o nosso, dependendo de quem for o vice-campeão. Mas ainda há essa informação, essa corrente ganha força dentro dos corredores da CBF e poderemos ter novidades sobre pré-Copa do Nordeste ainda no mês de maio. Tá certo, eu tenho que eu já vou começar aqui com o Thales. Ô Thales, veio aí, nós tivemos a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Piauiense, vai ter o Campeonato Brasileiro e pode ter uma pré-Copa do Nordeste. Cara, que maratona, como é que é feito esse trabalho? Você que foi jogador, hoje você é assistente técnico, como é que é feito esse cronograma, esse projeto, esse programa, esse planejamento, até melhor dizendo, para que o River realmente possa sentir e os jogadores não sentir dentro de campo? Sidney, realmente complica um pouco, porque se comparar os times de grandes elencos, como um exemplo, vou te falar, eu tenho amigos no esporte, o preparador físico, o Ricardo, também, quando a gente jogou com ele lá na ilha, ele me falou, tá, a gente jogou hoje com vocês, já na quarta-feira, esse time que jogou com vocês, nenhum desses atletas vão jogar, vão descansar, porque a gente está dando ênfase na Copa do Nordeste, eles só vão jogar no final de semana, novamente. Já a gente não pode fazer isso, a gente tem que entrar em todas as competições com força máxima. Por quê? Porque o nosso elenco é reduzido, a gente não tem como hoje ter 2 times do mesmo, assim, vamos falar, a gente tem até os jogadores. Um expressinho. Não tem jeito, porque aí o grupo fica muito cheio, a folha aumenta, e pra você ver, a gente estreia dia 21 no Brasileiro. Se realmente tiver esse jogo aí dia 24...
3 dias depois. Então, é desumano, né? Porque é viagem. E se a gente, se Deus quiser, a gente tem um jogo muito importante amanhã. Aí já joga dia 21, aí já tem os jogos das finais. Então, é jogo atrás de jogo. Não tem o que fazer. É só jogar e descansar. Não tem nem como treinar. O que pode tirar o River desse jogo do dia 24 é sendo campeão piauiense. Isso. Porque se ele for vice, ou o River, o próprio Alto sendo vice-campeão, o Parnaíba sendo vice-campeão, tem essa parada aqui, se for confirmada dia 24. Aí vamos lá. O River estreia dentro de casa. Dentro de casa, dia O Parnaíba dentro de casa. O Alto estreia fora, estreia em Tocantins. E resta saber se o adversário está bem ou não ranqueado em relação ao River, até mesmo futebol piauiense, porque senão é uma viagem também a fazer. Isso aí já, às vezes, não vai ter nem como ser dia 24, porque se a gente joga dia 21, um exemplo, se a gente for ter que jogar essa competição, a gente não sabe ainda, a gente, como volto a frisar aqui, a gente não pode menosprezar, a gente tem um jogo muito importante amanhã, então não dá nem para pensar nisso, que o nosso foco é amanhã, claro. Porque depois ainda só vai saber quem vai ter esse jogo aí, quem realmente for vice-campeão, e a gente não tem como saber, mas se acontecer, olhando por essa data, se a gente jogar dia 21, como é que joga dia 24 fazer uma viagem? Isso. Verdadeiro desgaste. E até só para endossar sobre isso, é uma das propostas que foram feitas nessa reunião que aconteceu hoje na CBF, de antecipar essas datas para 24 e 31. Mas tem uma situação que ainda muita gente não tem tá tomando conhecimento, a situação do Maranhão. A situação do TJ, do Campeonato Maranhense, está parado no TJD. O que pode adiar um pouco mais essa situação da pré-copa do Nordeste, isso ser mais para frente. E é isso que alguns clubes, algumas federações trabalham para isso. A Federação Maranhense encabeça essa situação para que essa pré-copa do Nordeste possa ser retardada, ser avançada mais para frente. Já outras, como a Federação Paraibana, ela que defende, o presidente Amadeu Rodrigues defende que essa situação possa ser antecipada logo para o dia 24 e para o dia 31. O que dá a entender que serão jogos ida e volta, para se saber quem são os 4 que entram na fase de grupos. Enfim, ainda vai ter muita água para rolar sobre esse assunto, para se discutir, mas a proposta que algumas federações lançam é de que essa pré-copa do Nordeste seja em maio, logo dia 24, dia 31, jogos ida e volta. É verdade, você que está nos acompanhando agora aqui no Mesa Redonda através da TV Santos, é uma bomba, viu? Pré-Copa do Nordeste pode acontecer entre os dias 24 e 31 de maio, ainda esse mês, mas não está confirmada. Vazou nos bastidores, né, Jotinho? Dá para dizer assim, mas como o Thales falou agora há pouco, frisar primeiro o jogo de amanhã contra a equipe do Altos. Eu acredito que lá no Altos, da mesma forma, estão pensando somente nessa decisão. Thales, vamos entrar no seu sistema de carreira, o seu novo desafio como assistente técnico, claro, almejando amanhã ser um grande treinador de futebol. O que é que realmente te levou a trabalhar como assistente técnico, que muitos preferem ser gerente, enfim, assistente técnico para um dia se tornar treinador? Este é o pensamento, este é o projeto? Sidney, eu contar um pouco da minha história rapidamente aqui. Eu saí de casa muito novo, com 13 anos, fui para a equipe do Fluminense, onde passei 7 anos da minha vida. Fui formado lá do infantil ao profissional, depois rodei por alguns clubes. E quando eu estive aqui no River, que eu vim disputar esse campeonato piauiense em 2014, onde fazia 7 anos que o River não era campeão, e graças a Deus a gente montou um elenco muito bom, um grupo bom, e a gente acabou sendo campeão. Mas eu, particularmente, eu não consegui desenvolver o futebol que eu queria. Eu sabia que aqui era um grande clube, era um clube de potência, e é um clube que tem um potencial gigantesco para crescer mais ainda do que já é. E ali eu não consegui desempenhar meu futebol, e eu comecei a pensar, eu já tô com... Era novo, estou com 31 anos ainda, né? Aí eu, 28 anos e para 29, e naquela... não consegui render o que eu imaginava, o que eu esperava, eu comecei a pensar num segundo plano. Mas desde então, quando eu vi algum trabalho que me chamava a atenção dos treinadores que eu peguei, eu anotava o trabalho. Então, eu sempre tive essa vontade, quando eu parar, eu continuar no futebol de outra forma, de poder ser um assistente, de fazer um curso. Quando eu parei, eu estudei, fiz o curso, estou fazendo educação física, fiz o curso de treinador no Sindicato de Treinadores em São Paulo. Então, venho me preparando para quem sabe, bem lá na frente, se tornar um grande treinador. Mas hoje meu objetivo é único e exclusivamente ser auxiliar, ajudar o professor Eduardo e o professor Lucas. Você como auxiliar hoje, qual é a diferença que você vê quando você era jogador, que você era capitão, e hoje estando do outro lado,
estando na área técnica. Há uma diferença bem grande? Muito grande a diferença. O jogador recebe tudo mastigado ali. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje quando eu jogava, era muito diferente, porque a gente acaba o treino, ali a gente vai para uma reunião, a gente já vai programar o treino do outro dia. O jogador não, acabou o treino, vai para casa, vai ter seu dia a dia. A gente não, acabou o treino, a gente já está pensando no outro dia, já está vendo a equipe que a gente quer jogar, já tem uma dúvida ali, um cara pode estar melhor que o outro no treinamento. Então o treinador, o assistente não para, está sempre conversando. O jogador não, faz a parte dele, vai embora para casa, descansa e tal. A gente não, a gente tem que estar trabalhando 24 horas. Thales, eu tenho uma pergunta curiosa e vale o torcedor interagir conosco, e já estou agradecendo aqui a audiência que já está tremenda já aqui, está boa demais. E uma curiosidade, comissão técnica, treinadores, auxiliares, preparadores físicos, enfim, tem também a curiosidade de observar, ver a TV, ouvir rádios, ler jornais sobre as críticas que são feitas, tanto de elogios como também críticas, vamos usar essa palavra, construtiva contra vocês? Cara, tem muitos que gostam, tem muitos que não gostam, porque o futebol em si, a gente sabe, se você ganha um dia, você é o melhor, se você perde, no outro dia, a pessoa já começa a te criticar. Quem está no futebol, quem está no meio, o jornalismo esportivo, ele vai ter a crítica, ele vai ter o elogio. Então você tem que saber receber essa crítica e saber receber o elogio. Eu, particularmente, eu assisto, eu vejo, e o que me interessa, beleza, o que não me interessa, eu descarto. Mas se eu não quisesse trabalhar com futebol, se eu não quisesse receber crítica, eu tinha que ficar em casa, porque o futebol é crítica. É crítica e elogio, e mais crítica do que elogio. Então, se a pessoa não souber lidar as críticas, ela não pode trabalhar no meio do futebol. E realmente as críticas são pesadas, né, Jota? Verdade, pesadas, e ainda por cima muita gente não consegue digerir, dependendo do tipo de comentário. Ô, Thales, até de zagueiro para zagueiro, como é que você avalia, analisa os 4 zagueiros que a equipe tricolor tem, as características de cada um, tanto do Oscar, tanto também do Gabriel, do Kaique, também do Alan Miguel, já que o Gustavo Eugênio não é mais jogador tricolor, pediu para sair da equipe riverina. Como é que você vê os zagueiros da equipe tricolor, as principais características que você pode analisar de cada um, você que tem feeling por ser zagueiro, tem história, tem tradição, experiência com título no River, como é que você avalia os teus zagueiros na atual conjuntura da equipe tricolor? O Gabriel, eu tive o prazer de jogar com ele, né? Em 2014, ele jogou comigo, fez o gol lá em Piripiri. É um zagueiro que não aparece muito, mas ele é um zagueiro que, se você pegar ele, vou dar um exemplo no jogo lá contra o 4 de julho, que a gente perdia de 2-0. Ele fez um gol de falta e deu assistência pro gol do Negueba. Ele que fez, entendeu? Então ele é muito técnico e não aparece para a torcida, mas ele é um cara muito seguro. O Oscar veio, foi muito bom, tem aquele jeitão dele, o argentino, de raça, muito carrinho. É um jogador que se impõe muito. Às vezes o torcedor às vezes quando o jogador tem uma caída de rendimento. Se você pegar o Oscar não ficou fora de um jogo. E jogou todos. Sequência. Às vezes ele tem uma pequena caída, só que a gente não tem como, a gente tem que estar sempre jogando com os melhores. Mas é a dupla de zaga que está jogando no momento. É muito boa, eu acho que a gente está bem servido. Isso ele só tem a crescer quando a gente tiver agora com mais tempo para treinar, porque a Série D é jogo só de domingo a domingo. Então vai ter como treinar, vai ter como descansar. Então você pode ter certeza que todos vão crescer de rendimento. E o Alan Miguel é um jogador que realmente veio para jogar e teve azar, se machucou. Quando ele teve a oportunidade, ele não foi aquilo que ele tinha que ser. Então teve muitas críticas, mas é um jogador que tem muita qualidade. Se você pegar o histórico do Alan, ele mesmo, ele sabe que ele teve uns jogos aí que ele foi abaixo, mas é um jogador que tem a confiança da gente. A gente está trabalhando ele para ele voltar quando estiver bem. Ele teve um problema agora também no joelho. Mas se você pegar a história do Alan, o Alan foi seleção lá no Campeonato Carioca, cara. Ele marcou o Guerreiro no Flamengo. Se você buscar a história do Alan, ele foi seleção no Campeonato Carioca. O Kaique foi um pedido do Valdemar, eu não conhecia o Kaique. É um zagueiro rápido, é um zagueiro que treina muito. Se você acompanhar o dia a dia do River, é um zagueiro que ele pode ser a última opção, mas ele vai treinar como ele fosse o titular. Então é um cara de grupo, é um cara que treina muito. E o Gustavo Eugênio, uma grata surpresa para a gente, né? Veio novo, ele veio como uma aposta e acabou ganhando a posição, mas infelizmente ele é um jogador que tem muitas lesões, então ele resolveu ir para casa, vai fazer um tratamento mais a fundo para evitar essas lesões. Então a gente perdeu muito com ele, mas agora a gente, depois disso aí, vamos conversar para ver se a gente repõe com o zagueiro à altura. Muito em relação, já que nós estamos falando de críticas, depois eu quero que você responda aqui a pergunta do Deusdete Farias, lá da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, ele é torcedor do River, sobre aquele assunto
que nós conversávamos lá nas cadeiras do Lidolfo Monteiro. E o seguinte, olá, Sidney. No último jogo, vi o pessoal da Federação de Futebol do Piauí colocando o Thales para fora do vestiário e nem ficou no banco do River. Sabe qual o motivo? Eu sei, porque ele já falou, mas daqui a pouco... Explica logo agora melhor. Não, é assim, como 2 auxiliares não pode ficar. Como o Lucas é o primeiro auxiliar, ele fica com o húngaro. Só que nos outros jogos, eu acabei que estava ficando ali, quando alguém pedia para me sair, eu saía, ia para a arquibancada, voltava no intervalo, entrava. Só que nesse jogo, o coronel foi lá no banco, pediu para me sair. Com toda a educação, falei com ele, coronel, o senhor quer que eu vou para a arquibancada ou eu fico aqui? Ele, não, você pode ficar aqui. Só que quando ele estava saindo, ele trancou o portão. Eu falei, o senhor pode abrir no intervalo? Eu estou vendo que o senhor está trancando. O senhor pode abrir no intervalo para mim... você pudesse entrar. Isso, conversar com o treinador. Aí ele, não, você vai sair só no final do jogo. Eu falei, não, mas você está me pedindo de trabalhar. Aí a gente fica nervoso ali no momento, inclusive depois do jogo eu até pedi desculpa para ele, porque eu falei, se você não abrir, eu vou ser sincero, vou falar como eu falei, eu vou pular aqui, porque eu preciso de ir lá no vestiário. Aí não pulei, porque a tela ali estava... Eu empurrei e passei um murinho ali. Aí ele viu que eu tinha feito isso e chamou a polícia para me tirar. Aí eu falei algumas coisas para ele, que não vem ao caso aqui, mas não ofendi ele, não xinguei ele. Falei algumas coisas que ele... Às vezes ele achou ruim de ouvir, eu peguei e saí do jogo normal, depois só voltei ao final. Então, ele só me pediu de estar podendo conversar com o treinador, podendo trabalhar, mas acabou o jogo, eu pedi desculpa para ele, tranquilo. Tá certo, tá explicado então, né, Deusdete? Deixa eu mandar aqui um abraço ao Francisco França, lá da Lantercar, Lanternagem de Pinturas em geral, fica na Climério Bento Gonçalves, por trás da Faculdade Santo Agostinho, prédio novo da faculdade. Aqui tem uma pergunta aqui, Thales, para ti. Thales, nossos talentos precisam chegar ao time principal. É dinheiro para o Galo? Sempre é, na categoria de base. Claro que é. Eu estava conversando aqui com você antes aqui em off. Como eu falei que a Copa do Nordeste é o campeonato mais importante do primeiro semestre, que a gente não pode deixar o piauiense de lado. Por quê? Porque o piauiense que nos dá no ano seguinte essa vantagem de estar disputando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Só que em 2019 isso vai mudar novamente, né? Já vai ter agora essa pré-Copa do Nordeste, só que em 2019 vai ser através do ranking. E o River hoje é o melhor ranqueado, com muitos pontos na frente, verdade, né? Então o River, a partir de 2019, ele vai estar garantido 100% na Copa do Nordeste. Não é que a gente vai deixar o piauiense de lado, mas a gente pode usar o piauiense montando um time forte, mas a gente pode usar alguns meninos que a gente quer observar. O Campeonato Piauiense passa a ser o laboratório. Com certeza. Então aí a gente vai poder usar o piauiense. Eu nem sei se eu vou estar aqui, isso aí é muito tempo, é um projeto a longo prazo, mas é o que eu penso. Aí sim você vai poder usar, porque agora como é que você vai pegar o menino da base que nunca jogou e lançar, sendo que você precisa do resultado? Sendo que você precisa de ganhar, porque senão no outro dia você é mandado embora. Isso. Porque futebol hoje é resultado. Não é, eu quero que chegue um cara aqui e fale, é projeto. Hoje você pode perder 5 jogos aí, mas você vai ficar. Igual aconteceu com o Tite no Corinthians, igual vem acontecendo com o Zé Ricardo, com o do Botafogo. É muita gente nova. O do Corinthians lá, o Carille. E é isso que... futebol é planejamento, cara. Não adianta a gente viver em cima do estado. O River não pode só ficar querendo viver do piauiense para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, só por causa porque os recursos são muito bons. O River tem que buscar recursos extras para continuar mandando. O River é um time muito grande. O River vai crescer, mas ele tem que se reestruturar fora de campo para que dentro de campo as coisas andem normal. É verdade. Olha, aqui são várias perguntas, Jota. Fica à vontade, Jota, mas aqui, olha, eu vou fazer 2 perguntas para você responder. Que está batendo recorde aqui em relação às perguntas sobre o Rodrigo Tiuí. O que realmente está acontecendo com o Rodrigo Tiuí? Qual seria a tua opinião? Se ele já deveria começar no banco para sentir aquele choque, que realmente ele é necessário ao River. E a outra pergunta, ontem o Eliseu até respondeu isso, mas é bom você também responder. Se vocês também já estão de olho em alguns jogadores do piauiense para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Sobre o Rodrigo Tiuí, cara, ele é um jogador que todo mundo conhece, jogador diferenciado, que infelizmente não vem vivendo um bom momento no River. Enquanto o Flamengo ele machucou, teve que sair de jogo, abriu a cabeça, depois teve agora sua segunda expulsão, teve uma lesão. O jogador quando vem de fora do país é difícil, ainda mais aqui no Piauí, que é um futebol muito pegado. Ele jogou em muitos lugares, jogou em Portugal, Rússia, ele estava nos últimos 2, 3 anos, ele estava no Japão. Então já estamos indo para metade do ano, ele ainda não conseguiu desenvolver aquilo que a gente sabe. Essa semana passada foi a melhor semana dele de treinamento, empolgado, treinando com muita vontade. O professor usou até o exemplo dele na preleção.
Só que infelizmente acabou que ele foi expulso. Eu achava que agora ele ia engatar uma sequência boa, mas infelizmente aconteceu isso. É um jogador que tem muito carinho do grupo, pelo nome que ele tem no futebol. Os jogadores adoram ele, é uma pessoa simples. É um jogador que no grupo é bem quisto, mas a gente não precisa dele no grupo ser bem quisto no grupo. A gente precisa que ele renda dentro de campo. E a gente já teve uma conversa com ele, vamos ter novamente. E a gente precisa dele aqui 100% focado aqui para ele poder desempenhar seu bom futebol e ajudar a gente a ajudar o clube. Jota? Até sobre essa questão dos jogadores das outras equipes do Campeonato Piauiense. Já começou a observação, desde o início, quando vocês chegaram, desde a época do Valdemar Lemos até, eu imagino que você e o Lucas já trabalhavam quanto a isso. Já alguns homens que começam a encher os olhos da comissão técnica, já para se pensar em Série D do Campeonato Brasileiro, que eu imagino que é uma odisseia, uma obsessão da equipe tricolor? Não, a gente sempre observa, né? O jogador que tem qualidade é sempre bem-vindo. Mas eu costumo falar, você imagina se toda hora que a bola bater na canela a gente trocar o jogador. Eu te tiro de exemplos. Quantos jogadores passaram no Rio ano passado? Quantos jogadores? Foram mais de 60 jogadores. Eu acho que é muito jogador que passou. E você sabe quantos meses o River ficou sem ganhar ano passado? Até nossa estreia contra a Juazeirense? O River ficou 6 meses sem ganhar um jogo, cara, o ano passado. Por isso que aconteceu isso. Esse ano a gente veio com um projeto diferente. Você sabe quanto que era a folha do River ano passado? Chegava a quase 600 mil. Você sabe quanto que é a folha do River esse ano? Não chega a 200 mil. Você sabe quantos apartamentos o River tinha alugado ano passado? Mais de 30. Você sabe quantos apartamentos o River tem esse ano? 5 apartamentos. A gente está fazendo, que diferença. A gente está fazendo uma reformulação para o River caminhar com as suas próprias pernas, porque quando subir, ele não cair para a Série D novamente. A gente está fazendo um projeto com os pés no chão. O Eliseu, quando começou a conversar com a gente, foi em outubro do ano passado. O Marquinhos, que é o gerente, ele pegou o avião, foi lá em Goiás encontrar o Lucas. Eles foram no Atlético, eles foram no Goiás, eles foram no Vila. Esses jogadores que vieram para cá não podem ser os melhores, mas são jogadores comprometidos, e é o que eu tenho certeza, é porque o Campeonato Piauiense é muito difícil, cara. Você viu os jogos que a gente fez na Copa do Nordeste? Isso. Você vai ver agora na Série D com o tempo, mas claro que a gente tem que, respondendo a sua pergunta, claro que a gente vai ter que contratar alguns jogadores, porque a gente tem que reforçar, o jogador é sempre bem-vindo, o bom jogador, e a gente está olhando sim. Eu até citei o exemplo para você aqui, o Célio Mataboi, que contra a gente lá foi muito bem. Fez gol e até o Eduardo comentou comigo, pô, esse jogador é bom. Eu falei, professor, não sei. E eu fui ver o jogo contra o Altos, ele lá acabou com o jogo. O Altos fez um bom jogo, mas deu trabalho o 4 de julho. Foi um jogo muito aberto e esse Célio Mataboi chamou muita atenção. Tanto é que ele está indo para o Sampaio. E tem outros jogadores de qualidade. Tanto é que surgiu aí que o River estava atrás do Capela, atrás do Ilcinho, atrás do Testinha, são jogadores realmente destacaram, mas ainda a gente não conversou nenhuma conversa. A gente não começou nenhuma conversa porque a gente está focado no jogo de amanhã. Como é que a gente vai falar de contratação, sendo que a gente tem um jogo super importante amanhã, que o foco é o jogo contra o Altos? Aí sim, passou amanhã, aí a gente já pode começar a conversar, pode começar a ir realmente atrás dos nomes. Mas a gente sempre observa o bom jogador. Dá para dizer assim, o Campeonato Piauiense, se você fosse hoje escolher os jogadores, por esses nomes que você citou, eles realmente têm condições de vestir a camisa do River? Cara, se você for analisar, assim, eu já tinha pesquisado sobre esses jogadores. O Ilcinho é um jogador que jogou em vários clubes aí, já está com 37 anos. Eu não sei se ele resolveu o problema. Eu não sei se ele resolveu o problema do River. O Testinho é um jogador que foi bem aí nos campeonatos, eu já não sei se você está sabendo. O Sampaio, eu acho que também está levando ele. Realmente, ele é um bom jogador, rápido. Só que a gente tem vários jogadores ali pelo lado que fazem a mesma característica dele. Ele ia vir, assim, você tem um Tete, você tem um Negueba, você tem um Tiuí. Isso. Entendeu? Então a gente tem que analisar os prós e os contras para poder falar aqui que a gente tem interesse realmente. Para não dar o bote errado. Isso. Agora, o Capela é um bom jogador, mas esse ano eu acho que ele não foi tão bem igual os outros anos. Concordo contigo, eu também acho que ele não foi o Capela que o torcedor esperava que ele fosse dentro da equipe do Flamengo. E o River já tentou contratar ele outras vezes, várias vezes. E aí você vai contratar um jogador que estava no seu maior rival, que isso não vem ao caso, a gente tem que ser profissional, mas que não foi tão bem, aí depois você vem e aí ele cria a torcida pega no pé, então é só pior, é só gasto. Então você tem que analisar muito se vale a pena você trazer um Capela, se vale a pena você trazer um Testinha, entendeu? São jogadores que mostraram qualidade, mas você tem que analisar. Não menosprezando o 4 de julho. Jogar no 4 de julho é uma coisa, jogar no River é outra. O Flamengo, a gente não pode esquecer, o Flamengo tem tradição. É um jogador que jogou no Flamengo, tinha jogado no Parnaíba, tinha jogado em outros times aqui, mas ele jogou pela primeira vez num dos maiores do estado, não foi tão bem. Então você tem que analisar tudo isso. Não estou falando da qualidade técnica do jogador, estou falando do campeonato que ele fez esse ano.
o momento que ele viveu no Flamengo. Por falar em Flamengo, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao Thiago Vasconcelos, presidente do Flamengo, que está nos acompanhando, Francisco França. Estamos aguardando o Thiago aqui para fazer um balanço sobre o Flamengo e até também sobre a situação do clube, se vai haver de fato antecipação das eleições, o que ainda pode acontecer ainda no Flamengo, ainda nessa temporada. Verdade, olha, vale lembrar que a TV Santos é através do Facebook Sidney Santos e aqui a galera pode interagir conosco e está interagindo. E aqui, ó, e eu acho engraçado que o torcedor é sempre bem informado, viu, Thales? Diz o seguinte, olha, Sidney, estou sabendo que o Thales falou com um jogador... Ex-jogador do Rio, o Esquerdinha. Houve esse bate-papo, foi só um bate-papo de amigo mesmo. O Esquerdinho é o seu padrinho de casamento dele. Ah, tá vendo aí, França? Ó, o Esquerdinho, o Amarildo, a gente se conhece desde 99, cara. A gente começou a jogar junto na base, fizemos a base todos juntos. Então o Esquerdinho é muito meu amigo e ele gosta muito daqui, né, cara? É verdade, gosta. Gosta muito daqui. Agora, Thales, Esquerdinha que começou o ano no Crack, se não estou enganado, no Campeonato Goiano, e depois jogou pelo Democrata de Valadares o Campeonato Mineiro. Também estava no último clube dele, o Democrata, lá em Valadares, em Minas. Thales, a gente conversava antes de entrar no ar, quando a gente falar nosso vocabulário jornalístico, em off, o Campeonato Piauiense é um campeonato difícil e por que ele não despontou ainda? Por que ainda ele não é apontado como um dos grandes? Na tua opinião? Excelente pergunta, cara. Eu acho, não estou aqui para criticar ninguém, eu acho que a gente tem que somar. Para criticar é muito fácil, né, cara? Falar mal da federação é fácil. Quero ver você chegar a dar uma ideia. Eu acho que a partir do momento que a federação conseguir vender o campeonato, isso vai explodir. Por quê? Você pega um Carioca lá, Carioca é um dos top do Brasil hoje. Você sabe quanto que cada clube pequeno pega na televisão? É 4 milhões, 5 milhões, cara. Isso aí já livra o clube, já monta um time bom, já faz o clube poder disputar uma série, ir bem no Carioca, ir bem na Série D, já tentar subir e o time vai só crescendo. Mas é ruim, cara. Eu fui no Albertão esses dias, eu fiquei... Cara, como é que pode um estádio daquele estar parado? Começa por ali. Você chega no Albertão, é diferente. Não desmenosprezando o Lindolfo, mas você sabe que é diferente. Quando a federação conseguir fazer isso, tentar vender o campeonato para os jogos ser televisionados, todos os jogos ser televisionados, ou senão até os mais importantes, aí sim vai ter um salto de qualidade. Mas enquanto for televisionado esporadicamente, é complicado. É complicado, porque a divulgação é tudo, cara. Isso. Entendeu? Mas o nível técnico do campeonato é muito difícil, é um campeonato muito pegado. Você vê que é muito dinâmico, os teóricos times do interior, os caras vêm quando joga contra o River, contra o Flamengo, contra os times teoricamente de mais expressão, os caras dão a vida. Verdade. Por que eu te fiz essa pergunta, até falei com você em off, eu conversei com o zagueiro Serginho Matogrossense, assim que ele chegou para jogar pela primeira vez aqui no futebol piauiense, a pedido do técnico Paulo Ricardo Morano, ele disse, olha, Sidney, foram duas coisas que não era do jeito que eu imaginava. Que quando eu recebi o convite do Morano para jogar em Teresina, no Piauí, eu disse, vou arrebentar. Eu vou ser o cara. E a outra porque eu trouxe 6 malas cheias de roupas frias, porque me falaram que era muito frio. Então as duas coisas não deram certo. Nem foi fácil o futebol piauiense, nem era frio. Enfim, deixando o calor de lado, mas por que o nosso futebol é difícil de se jogar? Você que esteve dentro de campo disputando o Campeonato Piauiense. Eu vou te falar uma coisa aqui. Se você achar que você vai vir aqui para o Piauí, você é um jogador técnico, e você vai jogar, você não vai jogar. Se você não correr aqui, você não pega nem na bola. Aqui o futebol é diferente, cara. Os atacantes não dá sossego pro zagueiro, aquele negócio de estar saindo, jogando. Os caras vão em cima. Às vezes os times grandes se respeitam, um time mais técnico, como é o time do Altos, eles não vão lá marcar, mas chega a certo momento do jogo que eles vão. Agora, você vai jogar esse time do interior, os caras não deixam, você tem que sair quebrando a bola toda hora, porque os caras não deixam você sair jogando. Aí você vai jogar um Paulista, um Carioca, aqui, ó. Aí sim você jogo técnico, né? Isso, aqui não. Aqui você tem que unir a qualidade com a força e com a velocidade, porque senão você não vai jogar. Os caras vão te atropelar. Beleza, então, já tinha, fica à vontade. Mandar um abraço aqui pro pessoal acompanhando a gente aqui, o Edmar Rocha, lá em Picos. Um abraço, Edmar, lá da Cultura FM de Picos. O Charles Cordeiro, torcedor do Altos, também está acompanhando o Mesa. O Anderson Celtic também, o Paulo Roberto Nonato. Thiago, logo vamos bater um papo. Abraço. Beleza, estamos aguardando você, presidente Thiago Vasconcelos. Thales, se você pudesse... Lembrando que estamos chegando próximo dos 4.200. Um abraço aos telespectadores, exatamente, internautas, né? Exatamente. Thales, se você pudesse comparar quando você jogou aqui em 2014 e agora analisando em 2017, agora como auxiliar técnico, a evolução do futebol piauiense em si, uma evolução bem acentuada. Você imaginava, quando jogava em 2014, que
Quando voltasse agora como auxiliar técnico, esperava um campeonato bem mais difícil em relação ao tempo que você atuou aqui quando foi campeão? Não, eu acho que agora está bem mais difícil, viu, Jota? As equipes estão tentando se investir. A gente sabe que é muito difícil, cara. Fazer futebol é muito gasto. Você traz jogadores de fora, você tem que arcar com alimentação, moradia. Isso aí você não sabe. O dia a dia do clube é muito gasto. É verdade. Então, cara, não é fácil fazer futebol. E sem patrocínio. Você pensa se as prefeituras, se os governos não ajudar. E com arquibancadas vazias. E não tem renda. Você não consegue ter uma renda para você pagar alguma coisa ali, ajudar num salário, ajudar no dia a dia do clube. Então, assim, mais uma coisa, eu volto a falar, o nível técnico aumentou bastante de 2014 para cá. Muito. Tá certo, Thales, nós não podemos fugir do assunto. Amanhã tem decisão para o River, mais uma decisão pela frente. Jogar contra a equipe do Altos. Eu costumo falar, a galera não quer que eu fale isso, mas eu falo, é um clássico, já virou clássico, River e Altos, virou rivalidade também, enfim. Mas o que é que nós e a torcida do River podemos esperar do time tricolor dentro de campo amanhã? Olha, a gente sabe da qualidade da equipe do Altos, é um time muito técnico, toca a bola, tem jogadores ali que eu até já joguei, o Marcon, número 5, a gente teve a oportunidade de jogar uma Série B de brasileiro juntos, tem outros jogadores que eu já conhecia de ver jogar. Nossa equipe, falar da nossa equipe está bem treinada, sabe o que quer, a gente sabe que não vai ser fácil, a equipe deles tem qualidade também, mas estamos focados, o professor conversou bastante com o grupo, nós conversamos com alguns jogadores, o pessoal sabe que esse jogo para o River é de muita importância, que salva o calendário para o ano que vem, assim como também para o Altos, é isso. Então, você pode esperar um grande jogo, espero que sem confusão, né? Que da última vez teve confusão, isso tem que acabar no futebol, o jogo é ali dentro, acabou. A gente sabe que é difícil porque os nervos afloram ali, o sangue ferve, mas a gente não pode partir para agressão em momento algum. E eu até volto a falar, quero agradecer aqui, porque os jogadores do Altos, aquele dia, em momento algum, partiram para agressão. Eles estavam querendo tirar a comissão, que tinha um membro da comissão deles lá que estava muito alterado. Legal, então, porque o que a gente via nas imagens, né, pensava que era... Tinha um membro da comissão deles lá que estava muito alterado, querendo falar alguma coisa com Viola de todo jeito. Mas em momento algum, os jogadores, tanto do River quanto do Altos, partiram para agressão, para contato físico. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema. Eu acho que amanhã as duas equipes jogar futebol e que prevaleça o futebol para a torcida ser feliz. Espero que a torcida do River saia feliz. Há alguma dúvida ainda em relação ao time tricolor ou já está realmente definida já? Não, a ausência é só o Tio I, não é isso? O Tio I, o professor ainda está meio com a dúvida ali quem ele coloca ali, mas nada que nos preocupe não. Quem entrar ali vai dar conta do recado, está bem treinado. O que é que mais te preocupa? Se você fosse o técnico do River hoje, o técnico principal, o que é que mais te preocupa no teu time hoje? Cara, a gente não pode, o que eu ia cobrar bastante é a concentração e a atenção, porque a gente sabe que quando a gente entra concentrado e com atenção, porque o time está bem treinado, a gente treinou vários setores, a defesa, o meio de campo, o ataque, a gente treinou bastante. E se a gente entrar ligado e focado no que a gente quer, a gente tem grande possibilidade de conquistar o resultado positivo amanhã. J. Araújo. Agora, uma curiosidade até minha, o Thales pegou vários atacantes no decorrer da carreira. Você tem algum atacante que te deu, poxa, esse deu trabalho, esse fez literalmente eu suar para parar ele? Você tem algum jogador que na sua época de zagueiro teve um jogador que tirou seu sono, mas que você saiu vencedor em algum jogo inesquecível na tua carreira? Teve um jogo aqui, vou falar aqui do Piauiense, em 2014, foi um jogo que o Fabiano em 2014 fez um excelente Piauiense, tanto é que chegou na final. Era um jogador, ele é forte pra caramba, e nesse jogo a gente tava... Ele ganhou o apelido de trator. Nesse jogo a gente tava perdendo de 2-0, a gente conseguiu empatar, aí acabou o primeiro tempo 2-0 para eles, a gente conseguiu virar o jogo para 3-2 e no finalzinho ele testou uma bola que não tinha lógica essa bola entrar e empatou o jogo 3-3. Só que nesse jogo ele deu muito trabalho. Então, porque ele é um jogador que briga, que luta, né? Em 2014 ele foi muito bem até que a gente disputou o título contra eles. É verdade, e esse ano também foi um que ficou a dever. Dentro do Parnaíba, na minha opinião, ele está devendo também o Fabiano, o trator humano, como a gente costuma falar aqui na imprensa, com o Fabiano,
que quando ele sai no pique, ele vai derrubando. Eu costumo falar que é complicado esse jogador. O jogador, quando ele tem qualidade, ou quando ele tem força, quando ele começa a chegar a uma idade, ele vai perdendo a força. Aí, se ele não tiver qualidade, é onde que eu falo que o jogador começa a descer ladeira. Porque aí, se ele é o que ele tem mais de qualidade é a força. Então, você vai chegando a uma idade, você vai perdendo a força. Então, isso também você tem que saber analisar. Não é só ver o jogador dentro de campo, você tem que analisar o dia a dia. Às vezes o cara só vê o torcedor ali daqui bancada, ele só vê o jogador no jogo. Pô, foi bem. Mas você não pode analisar o jogador só para um jogo. Se você analisar o jogador só para um jogo, você vai ter 11 todo jogo diferente. Tá certo que os torcedores estão te mandando abraço, parabenizando o teu trabalho. Mandar um abraço para quem está nos assistindo também em São Paulo, né? Está nos acompanhando através do Facebook, a galera toda. E lembrando que nosso programa está sendo retransmitido também em Minas Gerais, através da TV do nosso querido Vladimir Freitas, sempre retransmite a nossa programação. Deixa eu mandar um abraço ao Vladimir, que ontem acompanhei o jogo que ele fez através da TV, jogo espetacular, com som e imagens de qualidade. Um assunto que gerou polêmica, né, Jota, essa semana foi o anúncio da arbitragem de fora. Como é que vocês trabalham a cabeça dos jogadores para que a arbitragem não possa atrapalhar o rendimento do time dentro de campo? É assim, primeiramente, eu acho que já começa por aí, né? A valorização do trio de arbitragem, que, na minha opinião, o Altos tem todo o direito de ter contratado, mas se você pegar todos os jogos, não teve favorecimento para ambas as equipes, ou para o River, ou para o Altos. Eles erraram. Como erraram contra o River, como erraram contra o Altos, como erraram contra o Flamengo, contra o 4 de julho. O erro é normal, cara. Só que você tem que dar valor pro cara que tá aqui. Os caras apitaram o campeonato inteiro. Aí chega na fase final, troca a arbitragem. Mas eu também não posso aqui, porque em 2014, quando eu joguei, o River também fez isso. Trouxe a arbitragem. Receioso, porque a gente podia valorizar a arbitragem local, mas eles quiseram assim. Isso. Ontem o Eliseu aqui no nosso estúdio, né, Jota, falou que se o River passar para a final, a arbitragem é piauiense. A não ser que o Parnaíba queira pagar a arbitragem de fora. E a gente não está falando isso aqui para querer tirar vantagem, não. Não, claro. Eu quero é que o árbitro chegue lá e faça o seu melhor papel. Se tiver que dar um pênalti contra o River, que ele dê. Se tiver que expulsar um jogador contra o River, que ele expulse. Mas que faça o seu trabalho, porque a arbitragem tem que crescer. Tem que dar oportunidade para os caras. O Dida apitou um jogo contra o Sport super bem na Copa do Nordeste. É verdade. O Antônio Santos Nunes apitou a final do Campeonato Brasileiro. O Antônio Santos Nunes, ele que anulou o nosso gol contra o Sampaio. Que anulou o gol do Sampaio, que o cara pôs a mão na bola. Como quarto árbitro. Verdade. E o Péricles Bassols, ele que também, né, o trio por si, neutralizou um gol, né, do Altos, marcando impedimento. Lá nas arquibancadas, nas cadetas, estão falando, se fosse a arbitragem piauiense, ia ser a maior confusão do mundo. Entendeu? O Péricles fez história porque foi árbitro de vídeo, quando do jogo do Sport contra o Salgueiro. Mas eu imagino que para você, acho que para o Altos também, Thales, uma coisa que tem tirado um pouco, tem dado um pouco de preocupação a vocês. Gramado do Lindolfo Monteiro. Pelo fato de ter tido o jogo do River, jogo do Alto, jogo do Flamengo, jogo do Piauí e a partir de agora jogo do Tiradentes também no Brasileiro Feminino. Jogos do Tiradentes também vão ser lá. Haja gramado, viu? Haja gramado, que até vem incomodando, né, Thales? Tendo que jogar em um gramado que está muito sobrecarregado. Cara, é difícil falar porque a gente costuma falar assim, é ruim pra gente, é ruim pra eles também. Isso, é. Mas quem perde é o público, quem perde é o torcedor, porque às vezes o torcedor, você vê um lateral conduzindo a bola, chega na linha de fundo, ele vai cruzar pra área, ela pica, bate na canela, o cara erra o cruzamento. O torcedor não quer saber. O torcedor fala, o lateral não consegue fazer um cruzamento. Mas, cara, é muito ruim o campo do Lindolfo. É horrível, cara. Não é ruim não, ele é horrível. E por isso que eu te falei do Albertão. Eu fui no Albertão, porque teve o boato que podia ser lá final. O campo tá um tapete. Ontem eu estava lá no treino do Altos, dá para observar. Infelizmente o Albertão hoje virou campo de treino, virou um CT. Né, que é de se lamentar, Jotinha. Muito lamentável essa situação. A gente espera que o quanto antes isso possa ser resolvido, né, Sidney? Porque para dar um pouquinho mais de fôlego para o Lindolfo Monteiro, para poder descansar, poder que não há grama que aguente. E ontem o presidente do River, Eliseu Aguiar, também nos deu uma notícia, conversando com o Renato BG, vai ter que passar por reformas o Lindolfo Monteiro. E aí? Como é que vai ficar essa situação? Ô Thales,
Nós temos, só lembrar aqui aos nossos telespectadores, também foi feito o convite para o Ricardo fazer parte da mesa de hoje. Ricardo Pereira, gerente de futebol do Altos. Só que ele disse que não podia vir, que hoje estava ajeitando o apartamento, enfim, a concentração dos jogadores, mas ficou marcada para a próxima segunda-feira. Nós temos agora, Thales, o Campeonato Piauiense está chegando à sua final. Acho que até o dia 17 termina, né, Jota? Se não me engano. 17, e o Joãozinho lembrando, tem Sub-19 também, os jogos lá no ainda tem o Sub-19 também. É a triste realidade. Mas dia 17, é para acabar. Dia 17 termina o Campeonato Piauiense. Uma pergunta que eu sempre faço, uma coisa que sempre indago no ato, tanto no rádio como na TV. Há um time para o Campeonato Piauiense e há um time... Não, vou mudar. Há um time para o estadual e um time para competições nacionais? O River hoje, dá para disputar as duas ou tem que ter alguns retoques? Não, a gente tem que ter alguns retoques. A gente sabe que se a gente quer subir, a gente tem que ter peças de reposição à altura, tem que ter alguns jogadores que vêm para brigar até para o nível de competitividade do elenco aumentar, porque às vezes o jogador acha que ele está absoluto, então o rendimento dele começa a cair. Então a gente tem que trazer jogadores da altura ou da mesma qualidade ou até mais, para poder a competição dentro do elenco ser mais acirrada e os jogadores evoluírem o nível de treinamento, o nível de jogo. O que é a Série D do Campeonato Brasileiro hoje? Cara, eu costumo falar que a Série D ela é muito mais fácil do que a Série C, do que a Série B, entre aspas. Fácil por quê? Porque se você passar da primeira fase, você passa 2 mata-mata, você já subiu. O objetivo é subir, se der para ser campeão, bem, mas o grande objetivo é subir. Então é curto demais, cara. Se você ganha 3 jogos já de cara assim, você está praticamente classificado. Com 9 pontos, você vai empata 2 ali, você está classificado. Mas com 10 pontos eu acredito que classifique. Dependendo do seu... O negócio, eu já fui campeão não, perdi para o Sampaio a série D. Em casa a gente não perdeu o jogo. Se a gente ganhar os jogos em casa, a gente vai chegar. Mas o dever de casa na Série D é muito importante. Se você fizer o seu dever de casa na Série D, você consegue êxito. Tendo o Maranhão, tendo o Guarani de Sobral e o Potiguar do Mossoró, é um grupo fácil, grupo médio ou não tem grupo fácil? O Maranhão está com uma boa equipe, até que chegou nas semifinais do estadual. O Sobral, o que me falaram que vai investir bastante para a Série D. E o Potiguar ainda está naquela dúvida se disputa ou não disputa. Hoje em dia, né, Cid, você sabe que não tem jogo fácil. Verdade. Mas, teoricamente, se você parar para observar, o maior é o River. Então, o dever sempre do River... Deve ser também um time a ser batido também no grupo. O dever do River, é quando entra em competições, é sempre estar brigando pelos primeiros lugares, pelas classificações. Então, a gente sabe que a gente vai carregar isso. E quem está trabalhando no futebol e almeja chegar em time grande, ou até mesmo subir com o River, tem que saber lidar com as pressões, com as críticas, porque futebol é isso, o dia a dia é cobrança, atrás de cobrança, e a gente tem que estar preparado para isso. Já tinha. Até só para aproveitar, assim, para começar a falar um pouquinho dos 3 times do grupo A5 da Série D, o Guarani recebeu alguns reforços, recebeu um deles, inclusive, jogou no River ano passado, Gilmac. Vai reencontrar o River agora, é reforço do Guarani de Sobral para a disputa da Série D. Recebeu outros jogadores também, como o zagueiro Ciro Sena, ex-clube do Remo. O MAC, também o técnico Ruiz Capino, recebe alguns reforços. Alguns jogadores do 4 de julho interessam também. A briga por jogadores caso Juninho Pindaré interessa ao Sampaio para a Série C, mas interessa também ao time do 4 de julho na D, do MAC na D, porque o Luiz Miguel conhece o Juninho Pindaré e pode fazer uma proposta até, digamos, tentadora para ir para o Bode Grigório. E no Potiguar que agora que se começou os trabalhos, depois do Campeonato Potiguar, parou, teve a paralisação, havia a dúvida que se ia ou não ia, está começando a trazer alguns reforços lá mesmo no Campeonato Potiguar, mas eu acredito que, como o Thales bem frisou, o River deve ser o time a ser temido e ao mesmo tempo que todo mundo vai querer tirar ponto no grupo. Verdade, deixa eu mandar aqui um abraço ao Toninho Fiscal lá em Altos nos acompanhando, o Vitor Ranieri, ao Paulo Roberto Nonato. Alô, Paulo Roberto, um abraço. Djalma Lemos, nós estamos te aguardando, hein, Djalma, para a gente conversar. O Benedito Assunção, tem muita gente aqui nos acompanhando, o Felipe Paiva, Joãozinho Júnior, Vladimir Freitas, deixa eu ver aqui, mais detalhes aqui. Thiago Nery também está acompanhando, está mandando like aqui. O Charles Cordeiro, lá de Altos, Leandro Salles, grande Leandro, Francisco França, enfim, muita gente nos acompanhando. E deixa eu agradecer aqui ao Thales Rodrigues por estar conosco, auxiliar técnico do River. Volto a lembrar, o Ricardo foi convidado a vir no programa de hoje, mas como ele é gerente, ele tem que resolver a situação de concentração dos jogadores do Altos.
Eu espero ter correspondido ao que os torcedores queriam saber de você, Thales, que já era há muito tempo que eles vinham cobrando a sua presença aqui em nosso programa. E eu espero que você tenha gostado de fazer parte do Mesa Redonda. Não, cara, é um prazer estar aqui. Eu queria fazer até aqui uns agradecimentos. Até o Marquinhos, que te deve ter uma visita, né? Que é o nosso Grande gerente. Marquinhos, Marco Antônio. Fui lá em Goiás conversar com o Lucas. Se você não sabe, em 2014, quando montaram o elenco junto com o Evair, foi o Lucas também que veio, que ia. Porque o Lucas não gosta de aparecer muito. Ele recebe muitas críticas aí, mas é um cara muito profissional. Ele que montou o grupo também em 2014, trouxe vários jogadores que se deram bem aqui. E eu acredito que esse grupo aqui agora também que a gente montou, não é fácil. São todos jogadores que vieram de outros estados para disputar agora, jogadores novos. Mas a gente ficou muito feliz pela confiança dele, também do Eliseu. E o River está com um grupo bom, cara, não só de jogadores, mas o pessoal também do bastidor, o Evaldo, que é incansável lá no dia a dia, o Edmar no marketing, o Thiago, que está aí, ó, fisioterapeuta, que está lá disposto sempre. Se eu fosse citar nomes aqui, eu vou esquecer o Genival, da Centromed, que é um cara que está sempre nos ajudando, né? E várias outras pessoas que faz o River acontecer. O presidente Eliseu, que é um cara que recebe muitas críticas, mas é um ser humano de um caráter imensurável. Eu costumo falar que o Eliseu não é um magrinho de aço, é um magrinho de titânio, porque ele pega pancada demais e não quebra, não. Se vocês soubessem da metade das coisas que acontecem que não pode vir assim à tona, porque é muita coisa, cara. A própria demissão do Valdemar, que aconteceu muitas coisas aí, que caíram muitas críticas em cima de mim, do Lucas e até do Marquinhos, falando que a gente que armou aquilo, não teve nada de armação. Verdade. A gente trabalhava, porra, você ter noção, os caras me ligaram quando o Valdemar estava aqui para indicar ele para os outros clubes, eu indiquei, e depois ele foi agora para o Náutico, ele tinha proposta do Moto, os caras do Moto ligou pra gente perguntar dele, a gente fala super bem da pessoa dele, mas infelizmente ele teve um problema que ninguém foi inexplicável, e a gente estava trabalhando para ele da melhor maneira possível, assim como a gente está trabalhando para o Hungro. A gente quer o River grande, a gente quer o River campeão. A gente não trabalha para o Thales e para o Lucas, a gente não tem esquema, a gente é olho no olho. Todas as contratações foram feitas em comum acordo com o Mark, com o Eliseu, todos os contratos, tudo foi feito de comum acordo. Então, estou aqui também até para fazer esse desabafo, porque a gente quer o River grande. Claro. A gente quer o River grande, a gente quer, se Deus quiser, claro, respeitando a equipe do Alto, ser campeão amanhã, e se tentar ser o tetracampeão e subir para a Série C. A gente tem que sonhar não tem preço, então a gente tem que sonhar alto. Sonhar alto e vencendo altos amanhã. Se Deus quiser. Foi nesse trocadilho, não poderia deixar de fazer esse trocadilho. Deixa eu agradecer aqui ao Thales. Thales, muito obrigado. Mandar um abraço aí para a família que está nos acompanhando. Mandar um abraço para minha namorada, Fabíola, que está lá em Minas, em Tuiutaba, para minha mãe, meu pai, minhas irmãs lá que ficam doidas lá. Minha namorada, ela acompanha todos os jogos. Ela está vindo aí para ficar uns dias comigo. Mas minha família sempre me acompanha, sempre me dá muita força. E eu tenho fé em Deus que a gente vai ter muito sucesso aqui no River esse ano. Com certeza. Jota Araújo, boa noite. Obrigado, Jota. Sempre prazer, Sidney. Só lembrando, TJD confirma para sábado em Piripiri o primeiro jogo da final do campeonato. O Parnaíba vai ter que pagar 20 horas, 8 da noite, 20 horas o jogo entre Parnaíba, River ou Altos. Beleza, então. E o Mesa Redonda de hoje vai ficando por aqui, sempre trabalhando com os melhores e maiores patrocinadores. A Nutridite, a Rangel Parafusos, a Sérgio Jarrão, tudo de festa, fotos e eventos, do escritório do Dr. Helder Eugênio Advogados, da Centromed, da Calfix, tem qualidade, da Parksat, rastreamento de veículos, da Ajuda e também da Lantercar, lanternagens e pinturas em geral. Eu sou Sidney Santos, apresentei o Mesa Redonda ao lado de Jota Araújo, com a presença marcante hoje do assistente técnico do River, Thales Rodrigues, e claro, com a sua maior presença, a do internauta, do nosso telespectador, que faz o programa conosco, interagindo e fazendo as perguntas aos nossos convidados e com direção de TV do Elsney Santos. Um abraço a todos, esse foi o Mesa Redonda de hoje. Mesa Redonda, oferecimento Helder Eugênio e Advogados, da Ajuda, Nutridite, Rangel Parafusos, tudo de festas, Multifísio, Centromed, Refrigás Refrigeração, Self-Service Jarrão, Parksat Rastreamento.